gravando aí e eu vou compartilhar agora a tela. Vocês estão vendo aí, pessoal? Vocês estão vendo aí? Sim, professor. Beleza, então. Muito bem. Então, tá gravando aí. Vamos começar aqui a falar, então. Como eu falei para vocês, então, a nossa aula hoje, aula teste de hipótese. Teste de hipótese é uma ferramenta poderosíssima, tá? No caso, nós vamos ver o teste de hipótese sobre uma média em amostras grandes, ou seja, amostras grandes é o número de elementos que nós vamos pesquisar maior ou igual a 30. Então, tenho 100 elementos na minha amostra, você pode considerar uma amostra grande, acima de 30. E lembrando, né, que a partir do momento que a gente utiliza amostras grandes, nós podemos fazer uso daquilo que nós chamamos lá de curva normal, tá certo? Que é aquilo que nós estudamos até agora, beleza? Curva normal, e se você quiser utilizar a curva normal padronizada, né? Padronizada, que é o que nós vamos fazer, a gente consegue utilizar aqueles valores definidos por Z, tá? Que aí facilita muito a nossa vida, tá legal? Então, o que é o teste de hipótese? O teste de hipótese sobre uma média é o seguinte, como eu falei para vocês aí no começo da nossa aula, né? Vamos imaginar que um vendedor, ele fale, por exemplo, para você que as pilhas fabricadas, né? As pilhas fabricadas, elas duram 300 minutos. Tá certo? O fabricante afirmou, ó, isso aqui é média populacional, isso é um parâmetro, Então, a pessoa que produz, o fabricante, ele fala, olha, a minha produção, eu garanto que na minha produção, as pilhas, todas as pilhas produzidas, duram 300 minutos. Pode durar um pouco mais, mas é 300 minutos, tá? No mínimo aí. Tudo bem? Aí o que você faz? Nós precisamos saber, mas será que isso é verdade? Então ele criou uma hipótese. Nós falamos, não, isso é uma hipótese. Né? É uma hipótese, ele tá falando, ele está alegando isso, né? É uma alegação dele, né? Então ele alega, né? E o que a gente faz? A gente cria uma hipótese que seja um complemento, né? Uma hipótese, por exemplo, que é um complemento, tá? Ou uma hipótese complementar. Se ele fala que as pilhas duram 300 minutos ou mais, nós vamos criar uma hipótese que é um complemento, menos que 300 minutos. E daí, então, a gente compara essas duas hipóteses e vê qual que está certa. Se a dele estiver certa, a gente vai falar, não, de fato, com 90% de confiança, nós podemos falar que você tem razão. A sua produção de pilhas dura, em média, 300 minutos. Agora, se a nossa hipótese for confirmada, nós vamos falar, não, com 95% de... Eu estou falando 95%, mas é você que define qual o grau de confiabilidade, como a gente fez em nível intervalo de confiança, tá? Aí você pode falar, não, a minha hipótese definida aqui, ela é aceitável, a minha, que nega a sua. Então, a sua produção, com 95% de confiança, não tem 300 minutos e muito menos mais que 300 minutos, tá? Então, é uma forma de você testar. Então, veja que teste de hipótese é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima na tomada de decisões. Tá legal? Isso que eu quero que fique bem claro isso. E existe teste de hipótese para vários parâmetros. Nós vamos estudar especificamente, por conta do nosso tempo, né? E especificamente na nossa aula de hoje, testes sobre médias. Então, nós vamos pegar o parâmetro populacional, tá aqui, parâmetro populacional, que é a alegação, a gente estabelece uma hipótese, daí o que a gente faz? A gente vai naquela produção dele e pega uma amostra, estabelece a nossa média. Então, enquanto isso o que ele alega é um parâmetro, ou seja, um valor populacional, nós vamos pegar aqui uma estatística. Lembra quando eu falei de intervalo? Intervalo de confiança? Intervalo de confiança é o seguinte, a gente calculava, lembra, a média, né? A média que era nossa, o que eu escrevi aqui?
E me misturei tudo. Falei uma coisa e escrevi outra. Falei uma coisa e escrevi outra aqui. Ficando louco. Estatística. Então, enquanto isso aqui é um parâmetro, aqui é uma estatística. E o que a gente faz? A gente pega um N qualquer, uma quantidade de elementos da amostra, né? Calcula a média e calcula o desvio padrão dessa amostrinha aí, ó. E tendo em mãos essa estatística que a gente tirou da produção dele, a gente compara, então, esses dois carinhas e vê qual a hipótese que está correta, através da nossa pesquisa. Então, o cara afirma, a gente faz uma pesquisa, né? Então, é assim, ele afirma uma coisa, a gente coloca uma outra hipótese. Se ele afirma que é A, a gente bota uma hipótese que é B. Aliás, não é bem assim, né? Se ele fala que é mais, a gente bota uma hipótese que é menos igual, tá? Se ele fala que tem, a gente fala que não tem. É sempre assim, é sempre o complemento, né? Ele fala que tem que ser para cima, a gente fala não, tem que ser para baixo. Sempre assim, sempre cobrindo todas as possibilidades, né? Porque se é para cima ou para baixo, né? Na vertical não tem como, não tem outra solução, ficou parado. Então a gente pode até falar. Se ele fala, não, é para cima, então a gente fala, fica parado e para baixo. Entendeu? A gente cria uma hipótese complementar, pegando todas as possibilidades. E daí a gente faz uma pesquisa, como a gente está fazendo desde o começo do nosso curso. Pega lá tantos elementos da amostra, calcula a média aritmétrica, calcula desvio padrão. Então, ele tem as informações dele, o parâmetro que ele apresenta, e a gente faz a nossa pesquisa. Estabelece uma hipótese contrária àquilo que ele está falando. E daí a gente testa e vê se com base na nossa pesquisa, a hipótese dele está certa ou está errada. Então, volto a falar. Ferramenta poderosa. Então, muito bem. Como que funciona isso? Lembra que agora é uma metodologia, tá, pessoal? Agora, então, é uma metodologia. Quando a gente, então, quer testar duas hipóteses, uma é a falsa e a outra é a verdadeira. Na verdade, não é bem assim. Aqui está uma falsa e uma verdadeira, mas eu não gostaria que vocês pensassem dessa maneira. São duas hipóteses, uma complementar à outra. E nós, agora, isso sim é importante. Isso sim, porque, volto a falar, é a metodologia agora. Então, é a maneira de se pensar. Tem que ser assim, professor? Tem, porque essa a forma de pensar para fazer o teste de hipótese. Independente do que a pessoa falar. Nós temos três situações. Ou a pessoa vai falar que ele vai dar uma informação falando que é maior ou menor, ou igual, ou diferente, ou maior igual, ou menor igual. Então, toda vez que você for tratar com algum problema, a pessoa vai te dar algum tipo de informação assim, ó. Olha, as minhas pilhas, elas duram, o tempo delas é maior que 300. Entendeu? Ou então, o custo das peças da minha loja menos que R$ 500. O que estou gastando para manter essa empresa aí é exatamente igual, ou o que eu estou gastando para manter essa situação é igual a R$ 1.500.000. Ou não? O que eu estou gastando não tem nada a ver com 1.500. Ou é maior, igual, ou menor, igual. Então, sempre alguém vai falar dessa maneira, na linguagem, no português, né? E você tem que já pensar isso com relação à matemática. Então, a partir disso, você vai pegar essa alegação da pessoa e ver em que termos ela está falando. Então, você pega a alegação é o que a pessoa afirma, tá? Então, a pessoa está alegando alguma coisa para você. Então, você pega essa alegação, que vem no português, né? E você tenta imaginar aonde ele se enquadra aqui. Tudo bem? A partir do momento que você definiu, falou, olha, ele está falando que os salários da empresa dele
né, que os custos tal são iguais a 3 mil. Tá vendo? Então, ele já falou para você, é aqui, ó. Tá? Então, a partir da alegação, a gente monta uma hipótese. A gente monta uma das hipóteses. Hipótese 1 ou hipótese 2. A primeira ou a segunda hipótese. Então, se ele fala que tal coisa que ele tem é igual a 3 mil, a nossa hipótese complementar vai ser diferente de 3 mil. Então, ele fala no português, a gente pensa na matemática. E estabelece um pensamento usando símbolos matemáticos. Tá? E sempre utiliza, então, cria uma hipótese complementar ao que ele está falando. Aí, feito isso, nós temos que falar quem é a hipótese nula e quem é a hipótese alternativa. A hipótese nula é sempre aquela que tem o sinal de igualdade. A hipótese nula sempre vai ser ou essa, ou essa, ou essa. E aí, não importa se a hipótese nula é a alegação dele ou não é. Vocês me entenderam? Ó, então, primeiro passo, a pessoa fala no português para você. E você pega, então, você pensa matematicamente e vê aonde que ela está se enquadrando em termos de sinais. Se trata de uma desigualdade, né? Ou igualdade, e aqui ou uma diferença, ou então uma desigualdade com o sinal de igual junto, né? Você tem que interpretar aí, não tem jeito. Tá? E aí você tem, então, criar duas hipóteses. Uma daquilo que ele está falando e uma complementar a ele. Ou seja, aqui o exercício coloca uma é falsa e a outra verdadeira, né? Na verdade, não é bem isso, né? São duas hipóteses complementares, né? Duas hipóteses complementares. Se essa ocorre, não é possível ocorrer essa. Se essa ocorreu, não é possível ocorrer essa. São complementares. Tá? E daí vem um passo importante. A partir do momento que você entendeu o problema, você conseguiu pensar isso que eu estou falando, você vai classificar essas hipóteses. Lembra que você criou duas. Uma você vai chamar de hipótese nula. É fundamental isso. Você vai chamar de hipótese nula. A outra é a alternativa. Então, você tem a nula, que nós vamos chamar de H0, e existe o que a gente chama de hipótese alternativa. Tudo bem, então esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, estabelecer as duas hipóteses, escrever essas hipóteses de forma matemática, e daí, olhando para essa situação, falar essa é a hipótese nula, H0, e essa, então, é a alternativa. Quem é a hipótese nula? É aquela que apresenta o sinal de igual na sua interpretação matemática. Então, quem tem esse símbolo, quem tem esse ou quem tem esse daqui. Não importa se a hipótese nula é a alegação da pessoa ou é o complemento. Não importa, tá? Se a pessoa falar que é diferente, se ela alega que é diferente e você fala que é igual, a sua hipótese é a hipótese nula. Se ele fala que é igual e você daí, como complemento, coloca a hipótese diferente, é a hipótese dele que é a nula. Tudo bem? Então, a hipótese nula, que nós vamos chamar de H0, é sempre aquela que tem na interpretação matemática o sinal de igual. Pessoal, eu estou falando isso porque, lembra, isso é uma metodologia, tá? Isso é um método. Então, tem que ficar claro essas coisas. Como eu falei para vocês, identificar, então, quem são as hipóteses, né? A hipótese nula, aquela que tem a igualdade, e a hipótese alternativa. E daí a gente estabelece um grau de significância. Aquela historinha, né? O que a gente faz? Estabelece qual é a confiança que a gente quer dar na pesquisa. Não, quero apresentar isso com um grau de 90% de chance de estar certo. Tá? 90% de chance de estar certo. Ou 99% de chance. Tá? Lembrando que a partir do momento que eu falo assim, eu quero 99% de confiança, significa que eu tenho 1% de possibilidade de dar errado. Tudo bem? Tá? Então, pode ser que aqui a gente vá conversando dessa forma. O grau de significância, eu posso falar, por exemplo, eu quero com 1% de margem de erro. Tá?
Quando eu falo isso, 1% de margem de erro, eu estou falando que a minha confiança é de 99%. Tá claro isso? Pensa, é a mesma coisa que a gente viu em intervalo de confiança, mesma coisa. Né? Lá era a confiabilidade do nosso intervalo. Aqui nós estamos falando de margem de erro. Então, se eu quero falar uma pesquisa, dar uma informação, ou fazer essa comparação com 95% de confiança, 95% de certeza, de 95% de probabilidade que está certo aquilo que eu estou falando, né? Ou a minha resposta, aí no caso, a minha resposta vai ser se a hipótese dele está certa ou está errada, tudo bem? Eu estou julgando isso. Eu estou fazendo teste, estou testando a hipótese. Então, essa resposta que eu vou dar, falar se a hipótese dele está certa ou está errado, eu vou falar com 95% de confiança. Quando eu falo isso, que eu vou falar com 95% de confiança, eu estou falando que a possibilidade de eu errar é 5%. Ficou claro? É o complemento. Né? Se eu tenho confiança de 95%, é porque eu só tenho 5% de chance de errar. Tá bom? Então, beleza. Primeira coisa, a gente faz isso, estabelece as hipóteses e estabelece qual a significância que a gente quer dar ali para nossa informação. Quero uma margem de erro de 1%. Beleza. Então, quer dizer, confiança nossa 99%. E faz a mesma coisa que a gente fez no intervalo. A gente identifica na curva normal essas áreas, essa situação. Onde está 1%? Onde ficaria? Então, a gente identifica aquele 1%, não é a música do Wesley Safadão, né? Que é 1%, vagabundo, né, tal. Não tem nada a ver. Então, a gente identifica ali na curva normal o 1%. O que é 1%? 1% de estar errado. E a gente descobre lá quem é o Z, lembra? O Z. O Z que na curva normal, lembra a curvinha normal aqui, ó, a gente faz lá, né? Então, a gente estabeleceu a significância. Ó, tem a margem de erro. A gente vem e faz a curvinha normal. Curvinha normal. E daí a gente vê aonde que a gente quer estabelecer uma área que a gente vai chamar de área de rejeição. E essa área de rejeição, ela tem exatamente a probabilidade de estar na margem de erro. Tudo bem? E aí o que a gente faz? Vai ser fundamental a gente utilizar a tabelinha Z. Por quê? Porque é o Z que vai mostrar para a gente como que nós vamos fazer a comparação, então, desses valores obtidos. Então, é ele que vai nos mostrar se a nossa hipótese ela pode ser aceita ou pode ser rejeitada. Então, beleza. A gente identifica essas áreas aqui, que a gente chama área de rejeição, que eu vou explicar o que significa. A gente especifica na área de rejeição ali na curva normal, tá bom? E a gente descobre, então, qual é o Z que causa essa área de rejeição. E a partir disso, a gente vê se a nossa hipótese ela cai nessa área. Que hipótese? A hipótese nula. Então, lembra o seguinte, é sempre analisado a hipótese nula. Sempre. No teste de hipótese, a gente analisa a hipótese nula. E dependendo da informação que a gente tem da hipótese nula, a gente pode falar se a outra está certa ou está errada. Então, a gente encontra a curva normal, estabelece uma área que nós chamamos de área de rejeição e testa a hipótese nula. Se a hipótese nula cair na área de rejeição, é porque a gente tem que rejeitar a hipótese nula. E o que a gente aceita é a alternativa. Agora, se a hipótese nula ela não cai na área de rejeição, é porque nós temos que aceitar essa hipótese. Agora, lembrando o seguinte, isso se trata de probabilidade, tá certo? Que tem a ver com o quê? Tem a ver com o grau de significância. Então, por exemplo, se eu estabeleço que meu teste ele tem 99% de probabilidade de estar certo, ou seja, eu tenho uma margem de erro de 1%, quando eu vou rejeitar a hipótese nula, ou quando eu vou rejeitar, ou quando eu vou aceitar a hipótese nula, tudo tem que ser bem especificado, viu, gente? Tem que falar o seguinte, olha, com base numa margem de erro de 1%, nós rejeitamos a hipótese nula. Entendeu?
com base numa margem de erro de 1%, ou se quiser, você pode falar, com 99% de confiança, nós podemos aceitar que a hipótese nula, ela vai ser rejeitada. Ela não é verdadeira, tá? E como que funciona essa área de rejeição? A área de rejeição, ela funciona o seguinte. Vamos imaginar que você... deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Vamos imaginar... Lembra tudo que o estudo tem a ver com a hipótese nula, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente trabalha essa ideia. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que estabelecer uma hipótese? Então, eu sempre coloco assim, ó, quem é a hipótese nula e quem é a hipótese alternativa. Se a hipótese nula, aliás, vamos voltar. Eu tenho que achar, então, a região de rejeição, tá? Eu coloco as duas hipóteses aqui, ó. Lembra? Essa é a hipótese nula e essa daqui é a hipótese alternativa. Aqui, ó. Então, sempre eu vou fazer isso. Sempre vou escrever quem é a hipótese nula e quem é a hipótese alternativa, tá? Agora, preste muita atenção nisso. Lembra que a hipótese nula, ela sempre é o oposto da alternativa. Ela é o complemento, tá certo? E a igualdade sempre estará na hipótese nula. Então, vamos imaginar que eu fale assim, que o cara fala, aliás, não vou pensar nada, vamos pensar que a hipótese nula, ela seja igual, a alternativa vai ser diferente, né? Se você tem esse quadro aqui, ó, a hipótese nula vai ser diferente de algum K qualquer. Esse K é alguma informação qualquer. Se a nula a hipótese nula é de ser igual a um K, a alternativa vai ser diferente de K. Quem mostra para a gente que tipo de região de rejeição que nós temos que utilizar? É a hipótese alternativa, tá? Se ela for diferente, alternativa, é porque se trata do que nós chamamos de um teste bicaudal. O que é um teste bicaudal? A área de rejeição, ela está antes e está depois. Tá? Tem a área de rejeição dos dois lados. Isso quer dizer que, a partir do momento que a gente define a significância, metade vai estar de um lado, metade dessa significância vai estar de um lado, que é a área de rejeição, e a outra metade da significância, ou seja, a porcentagem do erro, vai estar do outro lado. Isso quer dizer, se eu falo que a hipótese zero ela é igual e eu quero fazer um teste com tantos por cento de probabilidade, então, para ser diferente, é um pouco antes e um pouco depois. Vocês estão entendendo? É um pouco antes e um pouco depois. Tá? Agora é o seguinte, se ele fala aqui, por exemplo, ele fala, por exemplo, que a alternativa, a hipótese alternativa, ele fala assim, ó, é menor que um número K, então é claro que a nossa hipótese nula é o contrário e é onde aparece o igual. Quem dita para a gente que tipo de área de rejeição é? É a hipótese alternativa. Quando ela é menor, tá vendo? Se ela é diferente, tem erro dos dois lados. Tá? Tem área de rejeição, ó, dos dois lados, antes e depois. Agora, se você tem aqui, ó, que a sua hipótese alternativa, ela é menor que um valor qualquer, um K, significa que nós queremos um teste unicaudal. Quando tem as duas caudas, nós falamos que é bicaudal, né? Tá vendo essa caudinha aqui? Por isso que fala cauda de rabo, né? Cauda de um lado, cauda do outro. Então, bicaudal. Quando é de um lado só, a gente fala que é unicaudal, ou seja, um rabichinho só da curva normal. E no caso, quem que vai mostrar para a gente se é a esquerda ou se é a direita? Se é a esquerda é porque vem antes, se é a direita é porque vai depois. Então, quando eu quero fazer um teste de algo que vem antes, menor que,
eu uso o teste unicaudal à esquerda. Então, a minha área de rejeição, ela está aqui, ó. Lembra que nesse caso o Z é negativo, tá bom? Lembra, a gente tem que usar o Z negativo, aquele que está ali na tabelinha negativa, tá? E a última configuração possível é se a hipótese alternativa ela seja maior que o valor K, é claro que a nossa hipótese nula ela vai ser menor igual a K. Quem que vai mostrar que tipo de área de rejeição a gente tem que adotar? É a hipótese alternativa. Como ela é maior, então é acima de. Então, o teste também é unicaudal, só que não para baixo, para cima, para a direita, tá vendo? Daqui para cima, à direita. Então, essas são as 3 situações possíveis. Aí, lembrando, onde está aquela área, aquele nível de significância? Está aqui, ó. No caso, como só tem uma caudinha, então toda a significância está aqui. Que significância que é essa? É a margem de erro, 1%. Ou a probabilidade de não acontecer. Tá? Nós vamos voltar naquela ideia da Z, né? A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui, tá? A probabilidade está aqui. Então, é assim que a gente define as regiões de rejeição. Então, a gente monta as hipóteses. A hipótese nula é aquela que tem a igualdade e a alternativa é a complementar dela. Quem mostra para a gente que tipo de região que nós vamos utilizar? É a hipótese alternativa. Se ela é menor que um valor K, a região, ela é o teste, ele passa a ser um teste que nós chamamos de teste unicaudal, só a primeira, a caudinha, tá? À esquerda. Por quê? Porque a alternativa é menor. Se ela for maior, é unicaudal também, porque só interessa o rabichó, o rabicózinho da curva normal do outro lado, tá certo? À direita. Agora, se ela é diferente, é porque para ser diferente, se for menos, é diferente. Se for mais, é diferente, entendeu? Por isso que é bicaudal, porque tem que contar dos dois lados. Você pega assim, ó, diferente de 3. Tudo que é menor que 3 é diferente. Tudo que é maior que 3 é diferente, entendeu? Vale os dois lados. Tá legal? Então, por isso que ela é bicaudal. Aí, nesse caso, a gente divide a margem de erro, né? Se é de 1%, então tem 0,5% de um lado, 0,5% do outro. Agora, se ela é unicaudal, 1%, aí é total. Ou é 1% à direita, ou 1% à esquerda. E guardem bem esse esqueminha que eu montei aqui, porque isso aqui é fundamental no nosso método. Você vê que nós estamos passo a passo. Tá legal? Então, como que a gente toma a decisão, né? Como a gente então chega nessa decisão aí usando o teste de hipótese. Volto a falar, sem querer ser chato, e já sendo, os passos que você tem que tomar cuidado para usar, então, o teste de hipótese. Primeiro, você pega o problema verbal, né? Você pega o problema e faz a questão matemática dele, né, a partir da alegação desse problema. Então, você pega tudo que é feito, então você tem que interpretar. Você tem que olhar para o problema e tem que interpretar. O que esse cara está falando? O que ele está falando? Tudo bem? Então, você tem que entender e ver a correlação que existe daquele problema com a matemática, com os sinais matemáticos. Então, o que você faz? E a partir daí, identificar quem é a hipótese nula e identificar quem é a hipótese alternativa. Lembrando que a nula é aquela que tem a igualdade como resposta. Pode ser a alegação da pessoa, mas também não pode ser, tá? Pode ser, não existe regra para isso. O que é a regra é que na alegação nula, na hipótese nula, ali tem que estar contido o quê? A igualdade. Tá? Aí você estabelece o que a gente chama do nível de significância, que é você estabelece a margem de erro. A margem de erro. Quando a gente falava do intervalo de segurança, a gente falava de confiabilidade, de confiança. Então, a gente falava probabilidade de acertar. Quando a gente fala de nível de significância, a gente está falando a probabilidade de a gente errar. Veja que são complementos. Porque se eu falo, se a probabilidade de eu acertar é 99%, as chances de eu errar é 1%. Tudo bem? Então,
Pensa assim, quando se fala de nível de significância, você está falando da confiabilidade da sua pesquisa. A única coisa que aqui a gente fala com a margem de erro de 1%, a resposta é essa. Aí esboçar o gráfico de distribuição normal e identificando aqui, ó, a partir do nível de significância, o que é o valor crítico. Ou seja, lembra que se é um teste unicaudal, bicaudal, né? Aí você tem que identificar a área de rejeição, né? Então, por exemplo, se ele fala que na verdade, o que acontece? Você tem que determinar, você tem que definir que tipo de área de rejeição que é, tá? A partir do teste de hipótese, você já define, né? Como será a área de rejeição, ou como serão, né? As áreas de rejeição. A partir da hipótese, você já sabe. É unicaudal à direita, à esquerda ou é bicaudal, tá? Aí a gente estabelece o valor crítico. Esse valor crítico é o Z. Na verdade, ele tem a ver com aquele Z crítico que a gente usava em intervalo de confiança. Com alguns detalhes, só que nós vamos ver. Então, a partir do momento que você fez isso, você consegue fazer o seguinte. Você cria, então, as áreas que nós chamamos de áreas de rejeição. Criando essa área de rejeição, aí sim você tem que tomar cuidado. Nós vamos usar essa formulinha para descobrir quem é o Z referente ao nosso teste. O Z referente ao nosso teste. Se esse Z ele cai na área de rejeição, a gente então rejeita a hipótese nula. Se o Z não cai na área de rejeição, a gente aceita a hipótese nula. Entenderam? Então é o seguinte, depois de feito isso e definido, deixa eu só voltar, definindo quem é a área de rejeição, por exemplo, aqui, no teste unicaudal à esquerda, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encontrar para essa alegação um valor de Z. Então, ó, essa é a área de rejeição. Vamos gerar para esse probleminha. O que acontece é o seguinte, nós vamos encontrar um valor de Z. Se esse Z cair aqui na área de rejeição, nós temos que rejeitar a hipótese nula. Se o Z cair aqui, fora da área de rejeição, a gente não pode rejeitar, a gente não rejeita a hipótese nula. Então, é sempre testando a hipótese nula. Aqui, ó, onde está a área de rejeição no teste unicaudal? Tá aqui, ó, depois, tá bom? Essa é a área de rejeição que a gente chama. Quando a gente calcula o Z para a nossa estatística, se cair aqui na área de rejeição, a gente tem que rejeitar a hipótese nula. Se ele cai aqui, a gente tem que aceitar, tá? Ou, na verdade, usa o seguinte, se cai na rejeição, rejeita. Se não cai na área de rejeição, se rejeitar é porque nós estamos falhando, entendeu? É essa a ideia. Então, rejeita se cai na área de rejeição e aceita se não cair. Simples. Agora, aqui, ó, na casa da bicaudal, ele tem duas situações, né? Ou ele pode cair aqui ou cair aqui, né? Se cair nessa área ou nessa, é porque nós temos que rejeitar a hipótese nula. Se cair aqui no meio o Z para essa estatística, é porque nós temos que aceitar, então, a hipótese nula. Então, esses são os passos. E quem é esse Z que nós vamos calcular? Esse Z que nós vamos calcular, ele é dado por essa expressão, ó. É dado por essa expressãozinha. A diferença, olha, a média populacional aqui e média amostral. Então, essa é a média que ele falou. E essa é a média que a gente testou, que a gente encontrou na nossa pesquisa, entendeu? Média amostral, que a gente realizou a pesquisa, e a média e o parâmetro, né, ou a média populacional, que foi os dados que foram dados pelo fornecedor, pelo fabricante, tá bom?
ou por quem está alegando tal coisa. Dividido pelo desvio padrão. E aqui, ó, na verdade, toma cuidado que é assim, ó. É Z igual. Na verdade, é assim, ó. X barra menos mi, então média amostral menos média populacional, dividido pelo desvio padrão e o desvio padrão dividido por N, tá? Toma cuidado, depois aqui confunda. Então, é isso aqui. Então, com essa expressão aqui, nós vamos testar onde cai, então, em que região que cai a nossa hipótese nula, tá? Pessoal, é o seguinte, é isso aí. Agora, vamos fazer 3 probleminhas para ilustrar a nossa aula. Essa aqui é a tabela Z, né? Eu coloquei aqui que é exatamente porque nós vamos utilizar essa tabelinha, dá uma olhada nela. Aqui, ó, o positivo, né? E o negativo. Vamos partir para um probleminha. Partir para o problema aqui, ó. Muito bem. Vamos aqui, ó. Em um anúncio, uma pizzaria alega, tá vendo, ó? Vou mudar de cor aqui, ó. O carinha, ele está alegando, ele está falando que o tempo médio de entrega é inferior a 30 minutos. Então, ele está falando o seguinte, que existe uma média, né? Existe uma média, essa média populacional, é o que ele está falando, né? Ele fala que existe uma média de demora, né? Uma média de demora aí que ele está falando. Então, ele fala o seguinte, ó, na minha pizzaria, eu entrego as minhas pizzas, a média de entrega das minhas pizzas é inferior a 30 minutos, é menor que 30 minutos. Isso é a alegação, é o que ele está falando. Tudo bem? Então, isso é uma hipótese que ele está lançando. Tá bom? Tudo bem? Aí a gente faz o seguinte, a gente faz uma pesquisa, então. O carinha colocou lá, falou, minhas pizzas aqui eu entrego em menos de 30 minutos. A gente faz uma pesquisa. A gente vai lá e pega, por exemplo, pede 36 pizzas. E mede o tempo que eles demoram para entregar. Então, a gente pega uma amostra de 36 pizzas. Maior que 30, vamos usar a curva normal. E a gente faz, então, mede todos os tempos que ele demora para entregar, né? Distribuição de frequência, lembra? E a gente calcula, então, a média. A nossa média fez o seguinte, na nossa pesquisa, ele demora 28 minutos para entregar, 28 minutos e meio para entregar essa pizza. Com o desvio padrão, que a gente já aprendeu a calcular, de 3,5. Então, desvio padrão de 3,5 minutos. Vira a situação? Ele faz uma alegação populacional, ele faz uma alegação populacional, tá? E nós vamos testar se ele está falando a verdade ou não. Para testar, a gente faz uma pesquisa. A gente pega 36 encomendas, mede o tempo dessas 36 encomendas, faz a média aritmética e calcula o desvio padrão. Lembra lá? Primeiras aulas que a gente teve de estatística, né? Tudo bem? E aí nós vamos fazer o seguinte, há evidência suficiente para confirmar a alegação com um nível de significância de 1%, ou seja, né, com uma margem de erro de 1%, significância aqui, né, de 1%, ou seja, com uma margem de erro, ou eu posso, assim, a minha afirmação, eu vou testar isso e vou falar com 99% de certeza. Ou seja, se eu afirmar com 99% de certeza, né, de probabilidade de eu estar certo, é porque eu tenho 1% de possibilidade de errar, né? Então, a significância é isso. É o complemento do que a gente fala da confiabilidade, né? Então, nível de significância, 1% seria, eu tenho 1% só de margem de erro, né? O meu erro está condicionado dentro de 1% das probabilidades. Então, essa é a estrutura, esses são os dados, né? Essas são as informações. Agora, pensa aqui comigo. Nós temos já uma hipótese criada, que é a alegação dele.
Qual que é a alegação dele? A alegação dele é a seguinte, que ele entrega a pizza em menos de 30 minutos. A outra alegação, então, seria a seguinte, seria a alegação que ele entrega a pizza em mais de 30 minutos. Ou em 30 minutos ou mais. Tudo bem? Então, ó, se ele fala que ele entrega em menos de 30 minutos, é uma hipótese. Ele está afirmando isso. Nós vamos falar o complemento. Nós vamos falar a outra possibilidade. A outra possibilidade é que ele esteja entregando em 30 minutos ou mais. Então, veja que nós já criamos duas hipóteses. Só que a nossa hipótese, ela tem igualdade. Então, a nossa é a hipótese nula. Tudo bem? E a dele, então, vai ser a hipótese alternativa. A nossa a hipótese dele vai ser a hipótese alternativa. Entenderam como a gente interpretou o problema? Entenderam como a gente fez essa interpretação do problema? Ele falou uma coisa, ele falou que a pizzaria dele entrega essas pizzas em menos de 30 minutos. A gente criou uma hipótese alternativa. Se ele fala que é menos, a gente fala, olha, então você pode entregar ou em 30 minutos ou mais que 30 minutos. Como a nossa hipótese tem o sinal de igual, então a nossa hipótese é o que a gente chama de hipótese nula. E a dele é o que nós chamamos de hipótese alternativa. E daí, para poder explicar para fazer o julgamento dessa hipótese, de quem está certo, quem está errado, se é ele se o que ele fala é verdadeiro, se o que a gente está falando, então, é verdadeiro, a gente faz uma pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa, seleciona 36 elementos como amostra, que no caso aí são pizzas, né? 36 entregas, mede os tempos, calcula a média aritmética na pesquisa, o desvio padrão, que a gente sabe fazer, e estabelece um nível de significância. O que é o nível de significância? O nível estabelece o nível de significância. O nível de significância, então, é a margem de erro com o que nós vamos apresentar a nossa resposta. Entenderam como está montado? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar tudo isso que eu falei para vocês. Então, vamos voltar aqui, que eu vou novamente estabelecer, como a gente já explicou, né, como eu expliquei para vocês, as informações são as seguintes, né? A média, então, populacional é de 30 minutos, né? A gente faz a pesquisa, né? Faz a pesquisa ali, e essa pesquisa que a gente faz, ela indica 28 minutos e meio, tá? Com um desvio padrão de 3,5, tá? E a gente fez essa pesquisa com 36 elementos aqui, tá bom? Esse aqui, e no caso, o nosso grau de significância é um alfa aqui, tá? É de 1%. Em decimal, é 0,01, né? Tá bom? E aí, uma coisa importante, né? É as hipóteses que a gente estabeleceu. A hipótese que nós chamamos de nula é aquela que é a oposta ao que ele está alegando, né? Que as entregas aqui são maiores ou iguais a 30 minutos. E essa é a alternativa. Tá bom? É a hipótese menor que 30 minutos. Perfeito? Tudo bem? Lembrando que é o seguinte, agora tem que ficar claro isso aqui, ó. É essa a hipótese que ele está alegando, tá? É isso que ele está falando. Então, como que funciona o teste agora? Alegando. Nós vamos testar a hipótese nula. Se a hipótese nula cair na área de rejeição, é porque o que ele está falando está certo. Mas se a hipótese nula cair fora da área de rejeição, é porque o que ele está falando está errado. Vocês entenderam? A gente, então, testa a hipótese nula. Beleza, então. Vou fazer de outra cor aqui. Qual que é o próximo passo?
próximo passo é o seguinte: vamos encontrar qual é o Z crítico em função do nosso nível de significância. Nível de significância aqui é a porcentagem. Vamos voltar na tabela. 1%, primeiro lugar, que é o seguinte, né? Se a gente fizer o desenho aqui da curva normal, vou tentar fazer aqui. Vou fazer aqui, ó, a curva normal. Se eu fizer o desenho aqui, ó, da curva normal, opa. Ó, não tá tão bonito assim, mas tudo bem. Ó, o que acontece é o seguinte: que tipo de área de rejeição tem aqui, ó? É o que a gente chama de unicaudal, né? Unicaudal. Porque a gente tem que, para identificar a área de rejeição, a gente tem que olhar para a hipótese alternativa. Como ela é menor, então é unicaudal, né? A quem? À esquerda. Então, a nossa área de rejeição, ela tá aqui, ó. Eu vou fazer, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Essa é a nossa área de rejeição, tá? Área de rejeição. Lembra que essa daqui, ó, é Z, né? A linha de Z. Se a nossa hipótese, se a hipótese 0, nula, cair aqui, é porque tá certo isso. Tá certo isso. Com 99% de chance da nossa resposta, de confiança na nossa resposta. Ou com uma margem de erro de 1%. Tá? Agora, se cair aqui, nessa área, a nossa informação, o nosso Z, né? É porque nós temos que rejeitar a hipótese nula. Aí o que ele está falando está certo. Se a gente aceita a hipótese nula, ela está certa. É isso que está valendo. Se a gente rejeita a hipótese nula, é isso que está valendo. Beleza? Então vamos estabelecer o seguinte. Primeiro, existe um Z que é o Z crítico, que é esse carinha que define qual é a área de rejeição, qual é a área de aceite. Tá? E como que a gente descobre isso? A gente descobre na tabelinha. Esse lado aqui é da tabela negativa, então aqui tem 1%, ó. Aqui tem 1%, ou aqui tem 0,01. Vamos procurar na tabela onde que está o 0,01. 0,01, ó, aqui é 0,84, 87, aqui 0,110, papá, onde que tá? Ah, tá mais ou menos aqui, ó. Tá aqui no, ó, aqui é 0,099, aqui 0,0102. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá nesse meio. Quem é o nosso Z? Ó, é menos 2, 3. Tá entre o 0,03 e 0,02. Vamos falar que tá aqui no meio, só para a gente não sofrer muito. 0,025. Então, o nosso Z crítico é menos 2,325. Tá bom? Tá aqui no meio, ó. Ele estaria aqui, mais ou menos, ó. O nosso 0,01, mais ou menos aqui. Então, vamos adotar o nosso Z crítico disso aqui, ó. Menos 2,325. Então, vamos voltar para o nosso problema aqui, ó. Então, o nosso Z crítico, por causa do 1%, tá? Lembra, 1% tá aqui, ó. Só para voltar, você não pode fazer. Deixa eu só deixar bem claro. Essa área aqui, ela corresponde a 0,01%. Ou seja, a probabilidade de cair aqui dentro. Lembra? Lembra que a curva normal se trata de probabilidades, tá? Então, só voltando ali, ó. Olha para o desenho aqui da tabela, tá vendo? Ó? A área que a gente quer tá aqui, ó. Tá vendo? Não parece? Aqui a área de rejeição. Então, que área que tá aqui? A área tá aqui dentro, né? A nossa área aqui, ou a probabilidade aqui, né? Desse Zzinho aqui, ser menor que o Z crítico, é 0,01. Onde está o 0,01? Tá mais ou menos aqui, né? Tá entre esses dois. Dá quem? Menos 2,
2, menos 3, 2, 3. Aqui, menos, aqui seria o menos 2,32 e aqui seria o menos 2,33. Vou colocar aqui no meio 2,32 e meio, tá bom? Beleza. Esse é o Z crítico. Esse é o Z crítico. Menos 2, opa, menos 2,325. Então, é aqui, ó, o Z crítico aqui. Menos 2,325. Tá certo? Isso com 1% de margem de erro que a gente errar. Agora, quem que nós vamos testar? Nós vamos testar o Z. O Z que nós vamos criar aqui. Quem é o Z que nós vamos criar? É esse carinha aqui, ó. Vou fazer aqui do lado, ó. Em função aqui, ó, o Z. O Z, ele é quem? É a média amostral menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de N. Então, fica, ó, vamos lá. 28,5 menos 30, dividido pelo desvio padrão, 3,5, dividido por raiz quadrada de 36. Tá? Isso aqui, então, ó, vai dar menos 1,5, né? Menos 1,5, dividido por 3,5. Esse 3,5 dividido por 6, né? E raiz quadrada. Se eu faço aqui 3,5 dividido por 6, é dízima periódica, tá? Então, eu vou fazer direto na calculadora, tá bom, gente? Porque, ó, 3,5 dividido por 6, na verdade, você podia fazer o seguinte, ó. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode pegar esse valor aqui e passar ele multiplicando lá. Na verdade, até se quiser mudar, aí você precisa ver se você tem as manhas de não fazer confusão. Você pode escrever essa formulinha Z da seguinte forma, ó, coloca entre parênteses isso, x barra menos mi vezes raiz quadrada de n dividido pelo desvio. Você pode fazer isso, pode entender assim também. De repente, você acha que fica mais fácil, tá? Então, vamos lá. 1,5, né? Aqui é dividido por 3,5. Olha, minha continha aqui dá um número, não vou dizer irracional, mas não é um decimal exato. Aparece aqui, ó, que o Z meu aqui, eu vou arredondar, tá? Ele é menos 2,57, tá bom? Então, o Z que eu calculei é esse aqui, ó, menos 2,57. Onde que está esse carinha? Lembra que aqui é zero, né? Aqui é zero. Para lá vai ficando negativo, para cá vai ficando positivo. O menos 2,57, onde está? Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Né? O nosso Z, ó, está aqui. Z é menos 2,57. Ora, se você observar, onde caiu o nosso Z? Caiu na área de rejeição. Essa é a área de rejeição. Né? Então, como ele, olha só, ele caiu na área de rejeição. O que a gente tem que fazer? Né? Opa, de rejeição. Como ele caiu na área de rejeição, o que a gente tem que fazer? Ó, nós temos que rejeitar a hipótese nula. Então, a gente rejeita isso daqui. Se a gente rejeita isso, a gente fala que essa está certa. Entenderam? Se a gente rejeita a hipótese nula, é porque a gente aceita a outra. Aí, como a gente pode escrever? A gente pode escrever assim. Ó, com nível de significância de 1%, ou seja, com uma margem de erro de 1%, então, com nível de significância
significância de 1%, rejeitamos a hipótese, rejeitamos a hipótese nula. Na prática, o que significa, né, que a alegação de entregar a pizza em menos, a alegação de entregar a pizza com menos de 30 minutos está correta. Agora, é claro, eu estou escrevendo aqui, mas é só para deixar bem claro o que está acontecendo. A gente testa a hipótese nula. Se cair na rejeição, porque a gente tem que rejeitar. Tá? Se cai fora da rejeição, a gente tem que aceitar. No caso, a hipótese nula caiu na área de rejeição. Se caiu na área de rejeição, a gente tem que rejeitar a hipótese nula. E o que vale é a outra hipótese, a alternativa. Como a outra hipótese era o que ele estava alegando, então a gente vai falar o seguinte, que com significância de 1%, ou se quiser falar, com probabilidade ou com confiabilidade de 99%, né? O dono da pizzaria, né? Essa pizzaria, ela tem um tempo inferior a 30 minutos das suas entregas. Dá para alegar isso. Com uma margem de erro de 1%. Quer dizer, a gente tem 1% de estar falando errado. Agora, professor, mas eu posso jurar de pé junto? Eu posso jurar de pé junto que ele entrega em menos de 30 minutos? A gente fez o teste de hipótese e no teste de hipótese está garantido dentro dessas condições. Agora, você pode ter cometido um erro, na sua pesquisa aqui. Ó. Entendeu? De repente, você pode ter cometido um erro na pesquisa. Tá? E essas coisas tem que levar em consideração. Então, tudo vai dependendo de olhar para essas situações de contorno. Será que a pesquisa foi bem feita? Não foi? Foi tendenciosa? Não foi? Será que a gente não pegou lugares próximos à pizzaria? Se fossem determinados bairros, né? Seria diferente ou não? Pegamos vários bairros. Então, é lógico que você consegue sempre fazer essa análise posterior, tá bom? Mas com os dados que você tem na mão, com essas informações que foram colhidas, é essa conclusão que a gente chega com 1% de estar errado. Uma margem de erro de 1%. Ou com um nível de significância de 1%. Ou, em outras palavras, com 99% de confiança. Ou com 99% de certeza de estarmos certos. Beleza? Tudo bem? Muito bem, então. Vamos fazer outro probleminha aqui. Ó. Esse outro probleminha, bem legalzinho, o cara fala o seguinte, ó. Um administrador alega que as informações sobre os investimentos médios em franquias, ele dá um valor aqui em dólares, 143.260 dólares, estão incorretas, né? E ele está falando o seguinte, né? Que ele fala que essas informações que o investimento que é, né? Que é de 143 mil estão incorretas, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Aqui ele está falando que o investimento ser igual a isso, né? Ser igual a isso. Então, isso tem que ficar bem claro. Ele está falando que, ele está dando uma hipótese, que ser igual a isso está incorreto, né? Então, é isso que ele está falando. Então, daí, o que ele fez? Ele selecionou ao acaso 30 franquias. Beleza, 30 franquias dá para a gente utilizar como números grandes, né? E determinou investimentos necessários para cada um. Aí o investimento médio
porque ele fez uma pesquisa, tá? Foi de 135 mil, com desvio padrão de 30 mil. Ora, se ele utilizar um nível de significância de 5%, ou seja, uma margem de erro de 5%, será que há evidência suficiente para confirmar se ele está certo ou está errado? Vamos montar esse problema aqui. Ó. Primeiro é o seguinte, né? Existe uma média aí, né? Uma média que é de 143 mil, né? 143 mil e R$200. É o que ele fala que ele está falando que existe essa alegação, que em média se gasta isso, e ele está falando que essa alegação é incorreta, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos observar que essa média de gasto com franquia seja isso, tá bom? Aí ele fez uma pesquisa, pegou lá 30 empresas, 30 franquias, e calculou o investimento médio, né? Deu 135 mil reais, $1.000, né? Desculpa. Você tem em dólar. Com um desvio padrão de $30 mil. Aí nós vamos testar se isso está correto, se isso está errado, com um nível de significância de 5%. Ora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar como uma hipótese ser igual a 143.260 e ser diferente. Ora, então são essas duas hipóteses, né? Uma de ser igual a 143 mil, porque ele está falando que isso é incorreto. Ele está falando que não é isso, né? Então, a outra hipótese é ser diferente disso. Ser diferente de 143.600. Olha, essa daqui é uma hipótese, essa daqui é outra hipótese, tá? Como aqui tem a igualdade, essa é a hipótese nula. E essa é a hipótese alternativa. Tudo bem? Estão colocadas hipóteses aqui. Beleza? Agora, pensa comigo. Estão colocadas hipóteses aqui e vamos ver onde essa galerinha está, né? Vamos ver onde essa galerinha está. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Vamos fazer a curva normal padronizada, né? Normal padronizada, ela está aqui. Beleza. Pensa bem, a hipótese alternativa, ela é diferente. Lembrando, se é diferente, é porque a área de rejeição, né? O teste ele tem que ser bicaudal, tá? Dos dois lados. Tá legal? Tá aqui, ó. Tudo bem? Bicaudal. Então, você tem a área de rejeição desse lado aqui. Tem uma área de rejeição desse lado aqui. E tem uma área de rejeição desse lado aqui. Então, tem uma área de rejeição aqui, né? E tem uma área de rejeição aqui, ó. Tá? Porque, ó, é bicaudal, teste bicaudal. Porque a hipótese alternativa é diferente. Então, tem essas. Então, para ser diferente, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Aí ele fala o seguinte, que o nível de significância é 5%. Como o teste é bicaudal, então o que nós temos? Nós temos 2,5% desse lado, né, que é metade, que é 0,025, e 2,5% aqui, né? Porque se assim, se eu tenho 5% de chance de errar, então eu vou ter, pela simetria da curva normal, eu vou ter 2,5 de um lado, 2,5 para o outro, tá? Então, é o único caso, quando é bicaudal, a gente tem que dividir o nível de significância. Ó, então, o que a gente precisa encontrar aqui é para o nível de significância, para o Z crítico, para o nível de metade do nível de significância, tá bom? Então, quem é o nosso Z crítico aqui? A gente tem que olhar na tabela, né?
Vamos achar aqui o nosso carinha aqui, ó. Vamos achar aqui o nosso carinha. Vamos pegar pelo menos, né? Onde estaria aqui, ó, para o nosso nível de significância 0,025. Vamos ver onde está essa área aqui. 0,1, 0,5, Ah, tá aqui, ó. Puxa vida, que legal. Bonitinho, né? Tá bem redondinho, tá vendo? Encontrou? Como é casa, 4 casas assim, mais seria isso, né? Tá vendo aqui, ó? Onde que tá, ó? Tá aqui, menos 1,96. Ó, como ficou bonitinho? Então, o Z crítico para esse aqui, ó, é menos 1,96. Joia. Ficou fácil para nós aqui, hein? Então, ó, esse Z crítico é menos 1,96. Na verdade, ele está aqui, né? Menos 1,96 e ele vai estar aqui, ó, né? 1,96, porque é simétrico, né? O pedacinho que tem desse lado é o mesmo que tem lá. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos achar o nosso Z. Achar o Z que nós vamos testar. Então, deixa eu fazer em azul aqui. Vamos ver. Um azulzinho. Então, encontrar o Z, né? Porque o Z é aquele que vai dar condições de mostrar em que região, em que área está a nossa hipótese, né? Encontrar Z. Como que é encontrar Z? Z é a média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio padrão, raiz quadrada de N. Tá bom? Formulinha. Vou apagar aqui também esquisitinho. Tá, então tá aqui. Pau. Vamos lá. A média da pesquisa foi 135 mil. Menos o que ele alegou, né? 30 aqui. 260. Dividido pelo desvio padrão, 30. Dividido pela raiz quadrada. Aqui é 30 mil, né? Desvio, pô. Dividido aqui, ó, por 30 mil, dividido pela raiz quadrada do número de elementos, dividido por 30, tá? Vamos, ó, fazendo essa continha aí, eu vou falar para vocês como que é, ó. Faz assim, ó. 135 mil menos 143.260 deu menos 8.260, tá? Vezes a raiz quadrada de 30 dividido por 30 mil. Igual. Ó, no meu aqui, se eu não fiz nada errado, deu menos 151. Tá? Então, esse é o Z que nós vamos testar. Aonde que está esse carinha? Lembra, ó, o zero está aqui no meio, né? Para cá, negativo, para lá. Se você começar a contar daqui para lá, onde está o Z? O Z está aqui, ó. O Z está aqui. O Z está aqui. Menos 151. Está aqui. Essa é a área de rejeição. A área de rejeição. Rejeição. Tá? Essa é a área de rejeição. O nosso Z caiu dentro ou fora da rejeição? Caiu fora. Então, nós não podemos rejeitar a hipótese zero. Conclusão, né? Conclusão. Não rejeitar
Não rejeitar a hipótese nula. Ora, o que a hipótese nula fala? Que na média é igual a 143.260. Entenderam? Então, como que fica? Qual que é a resposta do nosso problema? A resposta do probleminha é o seguinte, né? Com nível de significância, o nível de significância de 5%, ou seja, com a possibilidade de 5% de estar errado, né? O custo das franquias é de aqui 140 é igual, né? É igual, ou melhor, é assim. É igual. De acordo com a alegação, né? Então tá certo, ó. Essa hipótese está correta. Então ele fala, ele achou que essa informação, ele viu em alguma revista, olha, o custo para ter uma franquia é de 143.260 dólares. Ele leu essa reportagem e falou, não acredito, eu acho que não é, acho que está errado isso. Aí ele fez a pesquisa, achou a média, achou o desvio padrão, estabeleceu um nível de significância, ou seja, uma margem de erro, né? De 5%, ou seja, com 95% de chance de estar certo. Aí ele fez a pesquisa e boa. Colocou ali, viu que de fato a informação estava correta. Estava correta, tá? Com 95% de probabilidade, o custo para se manter uma franquia é de 143.260 dólares. A informação que ele leu no jornal, ela tem credibilidade. Possivelmente, com 95% de chance, está certa. Ô, professor, mas não pode ter acontecido alguma coisa errada? Sim, é claro que pode ter acontecido coisa errada. O cara ter feito uma pesquisa mal feita, entendeu? Essas empresas que ele pesquisou aqui não refletem o real da onde é essa população. Pode ter acontecido isso. E por coincidência, ele acabou aceitando uma informação, mas que na verdade está errado. Pode ter acontecido isso? Sim, pode. Mas tem a ver, a culpa está aí aonde ele fez a pesquisa. Se a pesquisa dele está certa ou não está. Vocês estão entendendo? Lembra que é aquilo que eu brinco com vocês. Quando se fala disso, nós não estamos falando de mãe de Ná, né? Nós não estamos falando de Nostradamus. Não é isso. Nós estamos falando em termos de estatística e probabilidade. E é lógico que todos esses detalhes você tem que prestar atenção, como você fez a pesquisa, se a pesquisa não está enviesada, se ela não é tendenciosa, se você mesmo não queria uma tendência para essa pesquisa, de repente você foi pesquisar, influenciado pela informação, você foi pesquisar determinadas empresas que você até tinha um conhecimento prévio que estava em torno desse valor. É possível? É claro que é possível, porque nós somos previsíveis, viu? Essa história de a gente achar, olha, eu sou um cara imprevisível, mentira. Você fica um mês com o celular no bolso, deixando ele identificar a sua localização, tá? Depois de um mês, ele sabe mais da sua vida do que você. Tá certo? Sabe onde você vai, o que você frequenta, onde você fica, quanto tempo você fica em tal lugar, onde você trabalha, tal, que supermercado que você vai e tal. E se você tem todos os dados ali, certo? Facebook, tem Instagram, WhatsApp, contas de banco, você tem tudo isso, todas as redes sociais, tudo, ele sabe de tudo, sabe onde você gasta, o que você costuma comprar, o que você não costuma comprar, porque você lembra, você vai pagar, você paga, tudo hoje é digital, nota fiscal é eletrônica, ela tem todos aquilo que você compra, aquilo que você não compra, tá tudo lá. Faz uma compra na internet e ferrou. E o cara sabe todo o seu perfil. Escutou uma música no Spotify, sabe se você gosta de sofrência, se é brega, se não é, se é um cara mais culto, ela sabe de tudo. De repente, você pega o seu perfil, depois de um mês você ficou carregando um celular, que você, sabe aquelas letrinhas miúdas lá?
Permite que seu celular pegue seus dados e tal. Ah, sim, o cara fica empolgado com o celular novo, permite tudo, né? Permite que ele use a sua localização, permite que ele use a sua câmera, permite que... Nossa, eu permito tudo, porque eu quero começar logo a usar essa porcaria. Entendeu? Permitiu tudo. Os caras têm a sua vida, o raio-x. Em um mês, eles sabem mais do que você mesmo. Então, gente, é possível que você, na hora de fazer a pesquisa, você foi tendencioso? Pode ser. É possível. Né? E você não sabe. Vamos terminar aqui, fazer esse último probleminha. Já está quase dando 9 horas. Vamos terminar esse problema, a gente acaba a aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. Uma empresa de contabilidade alega que o salário médio de seus funcionários é maior que o de seu concorrente, que é de R$ 2.500. Uma amostra aleatória de 30 contadores da empresa gera um salário médio de dos 2.650, com desvio padrão de R$ 520. Teste a alegação da empresa com 5% de nível de erro, de margem de erro. O que acontece? A empresa falou, olha, aqui na minha empresa ninguém ganha menos que R$ 2.500. Ninguém ganha menos que isso, tá? Aí o que você faz? Você vai lá, você pega 30 pessoas que trabalham ali e faz a pesquisa. Pega os 30 salários, né? Pega 30 salários e calcula a média, 2.650. Pô, verdade, né? A média é maior que o cara falou. Com desvio padrão de 520. Aí vamos fazer o seguinte, mas isso que ele falou tá certo ou tá errado? Ô, professor, eu fiz a média, deu 2.500. Sim, de repente um cara pode ganhar 10 pau, né? Um cara ganha 15 mil e os outros ganham 1.000 e pouco. Entendeu? O fato de você ter feito a média, você não tem como alegar nada. Não tem como alegar nada. Tá certo? Então, nós temos que criar situações para poder comparar as hipóteses. É isso que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, novamente aqui, ó. O que eles estão falando aqui, ó? Ele fala assim, ó, que na média, a média que ele dá aqui é de R$ 2.500. R$ 2.500, tá? R$ 2.500. Não vou colocar vírgula aqui, tá? Aí você fez uma pesquisa e detectou que é de 2.650, mas com um desvio padrão de 520, tá? Então, o cara alegou uma coisa, você fez uma pesquisa. Com o quê? Com 30 contadores. Aí nós queremos mostrar se isso que ele falou está certo ou não, com 5% de significância, ou seja, com uma margem de erro de 5%. Perfeito? Vamos ver a hipótese, né? Ele fala, a hipótese dele é a seguinte, ele tem uma hipótese, né? Ele tem uma hipótese. A hipótese dele é que na empresa dele a hipótese a hipótese complementar é a seguinte, as pessoas ganham menos ou igual a 2.500. Como essa tem o igual, então é essa que vai ser a nossa hipótese nula, tá bom? Beleza? Entenderam? Ele fala que na média as pessoas ganham mais. Nós vamos colocar uma hipótese complementar, ganha menos ou igual. Como a nossa hipótese tem igual, então nós vamos chamar a nossa de hipótese nula e a dele é hipótese alternativa. Nós vamos testar a nossa, se a nossa for rejeitada é porque a dele está certa. Tudo bem? Belezinha, então. Então, olha aqui, ó, vamos traçar a curva normal aqui e ver que tipo de teste nós temos que trabalhar. A curva normal tá aqui. Apanha para fazer isso, né? Muito bem. E agora, o teste é o seguinte, ó, tá vendo? O teste é maior. Se ele é maior, então ele é unicaudal, à direita. Então, onde que está a nossa área de rejeição? Nossa área de rejeição, ela está aqui, ó. Está aqui, daqui para cá, ó. É aqui que está a nossa área de rejeição, tá? Nossa área de rejeição. É aqui que tem, então, ó, o nosso nível de significância de 0,05%, né? Então, sabendo disso, ó, não divide em dois, porque como é unicaudal, está tudo no lado só. Vamos achar o nosso Z crítico, né? Quem que é o Z crítico? É o carinha aqui, ó.
e vai estabelecer quem é a nossa área de... Ó, eu posso fazer o seguinte, viu, gente? Se vocês quiserem, como ele é simétrico, eu posso achar aqui no negativo e depois pego o positivo, que dá a mesma, tá? Se eu quiser pegar no positivo, como aqui tem 95, tem 5, eu tenho que pegar o de 95, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar na tabela. Ou eu posso achar aqui, ó, quem é o meu alfa aqui, ó, de 0,05, é 2 zeros aqui. Pode procurar onde está, né? Ó, tá mais ou menos aqui, ó. Né? Nesse caso, o Z crítico, ele seria menos 2,5. Está aqui no meio, tá vendo? Aqui é 0,049. Não, desculpa. Opa. Tá errado aqui, né? Peraí. Desculpa aqui. Caneta. É 0,5, né? Então, ó. Tá mais ou menos, ó. 40, tá, ó. Tá. Olha. Tá mais ou menos aqui, né? Aqui é o 0,0495, 0,0505. Tá aqui no meio, ó. Tá aqui no meio. Então, ele tá nessa linha aqui, né? E nessa coluna, aqui é 0,045. Então, eu vou falar que o nosso Z crítico é menos 1,645. Tá? 1,645. Eu peguei um negativo. Ô, professor, mas se você... Lá não era positivo, não é do outro lado? Vamos na tabela positiva, só para você ver. Só que, ó, o meio tá aqui, né? O 0,0500 está aqui. O que eu preciso procurar, então, para poder achar esse Z aqui, ó, é o 0,9500. Onde que está? 0,95... Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá nessa linha, aqui, né? E nessa coluna aqui, ó. Aqui é 0,04, mas aqui é 0,045. Então, tá vendo? Ó? Quem que é para 100% menos alfa, né? 100% menos alfa aqui, que é 95%, eu vou ter um Z crítico de 1,645. Tá vendo? Ó? Mesma coisa, porque é simétrico, né? Então, se quiser, você pode achar pelo negativo e só muda o final. Então, o Z crítico é 1,645. Está aqui. 645. Muito bem. E vamos calcular o Z que nós vamos testar, né? Vamos calcular o Z que nós vamos testar. Então, cálculo de Z, né? Cálculo de Z. Quem que é o Z? O Z é a média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio padrão, raiz quadrada de N. Média, que a gente calculou, 2.550, menos 2.500, dividido pelo desvio padrão, 520, dividido pela raiz quadrada de 30 pessoas que foram entrevistadas. Fazendo essa continha, né? O Z, que nós vamos testar, ele olha aqui, ó. Deixa eu fazer a conta aqui, ó. 2.650 menos 2.500 dividido por 520 vezes raiz quadrada de 30. Ó, o meu aqui deu 1,58. 1,58. Então, o Z é esse aqui. Onde que tá? Lembrando que aqui é zero, né? O zero tá aqui. Daqui para cá é positivo. Aqui é 1,64. 1,58 tá aqui, ó. 1,58. Então, o nosso Z tá aqui, ó. 1,58. O que aconteceu? Se essa daqui é a área de rejeição, né?
aqui, ó, o Z está fora da área de rejeição. Da área, né, de rejeição. O que nós temos que fazer? Então, aceitar rejeição. O que nós temos que fazer? Aceitar a hipótese nula. O que a hipótese nula fala? Fala o seguinte, que os funcionários ganham menos, né? Ganham menos que 2.500. Isso quer dizer o seguinte, que com 95% de confiança ou com 5% de probabilidade de errar, o que o cara falou tá errado. Entendeu? Tá? Não é possível, então, a gente falar que a nossa hipótese está errada. Né? Nós vamos aceitar a hipótese nula, com 5% de possibilidade de errar. Então, quer dizer, aquilo que o cara falou não acontece. Essa informação que ele deu, olha, na minha empresa, todos os funcionários ganham mais que R$ 2.500. Não é verdade. Não é verdade. Com 5% de chance de errar. 95% de confiabilidade na resposta. O que ele falou não acontece. Tá? Na verdade, nós estamos desmentindo o cara. Né? Ele falou, olha, o que ele fala aqui, ó, ele alega que o salário médio de seus funcionários é maior do que o seu concorrente. O do concorrente, a média lá é R$ 2.500. Ele fala, não, na minha empresa, a média de salários é maior que isso. É mentira. Mentira. Pode ter gente, como eu falei, pode ter uns ganhando 12, 15 pau, mas a maioria ganham bem menos que 2.500. Vocês entenderam? Né? Então, aceita a hipótese zero, que é a hipótese nula. Então, sempre assim, a gente sempre testa a hipótese nula. No caso, nossa não tem como rejeitar a hipótese nula. Não é possível a gente rejeitar a hipótese nula. Ou seja, o que a hipótese nula fala? Que a população, a média lá dos salários é menor, no máximo igual a 2.500, mas é menor que 2.500. Então, ele falar que ele paga melhor que o concorrente dele é mentira. Grosso modo, mentira. Tudo bem?